Voltando aqui, apenas 7% dos jovens que estão na igreja se converteram por testemunho de um crente ou por discipulado direto. Veja que número tão pequeno, né? Apenas 7% dos que estão na igreja se converteram por conta do testemunho, por conta da vida de um outro crente, de uma outra pessoa. Cerca de 75% converteram-se por influência familiar, ou seja, aquela questão, nasceu no lar evangélico, tornou-se criança no lar evangélico, adolescente, jovem e, por fim, está ainda dentro da igreja. As denominações tradicionais crescem a taxa não superior a 5% ao ano em número de membros. E isso é muito pouco, é muito baixo, né? Diante de tantas situações difíceis que nós estamos vivendo, presenciando nesse mundo, né, de hoje, nós precisamos, sinceramente, orar mais, né? Nós precisamos buscar muito mais ao Senhor. Não é admissível que nós estejamos quase que parados, muitas vezes preocupados apenas nos eventos internos da igreja, nos cultos. Nós estamos preocupados, sabe, irmãos, muitas vezes em prender os irmãos, em segurar os irmãos que já estão. E aí a gente inventa muita coisa, a gente vai ver isso aqui ainda nessa aula. A gente inventa muita coisa, cria-se muita coisa, muitas vezes sai até dos princípios da palavra de Deus. Para quê? Para que se mantenha aquele grupo de jovens. Lá tem uns jovens aí que já disseram que se esse ano não tiver o congresso, se esse ano não tiver o acampamento, não tiver o retiro, eles vão embora da igreja. Então, peraí, não é desse jeito, não pode ser por aí. E isso é uma grande responsabilidade da liderança da igreja a se manter firme contra essas investidas e pensamentos. A crise que atualmente mais pode abalar a vida da juventude é a familiar. Famílias precoces que estão surgindo aí de todo jeito, de toda forma, né? A gente fica bastante preocupado com isso. A crise moral, por exemplo, advém de uma má formação dos lares e de uma educação simplista, né? Hoje, nós não vivemos mais aquela questão que vivíamos outrora, onde os pais, né, a mãe, o pai, os avós, têm medo de falarem abertamente com seus filhos de todas as coisas que estamos vivendo hoje. Por isso, né, a criança, o adolescente, hoje ela é muito influenciada pelo mundo, pelos colegas, por algumas pessoas lá fora que têm um pensamento totalmente adverso aos nossos princípios da palavra de Deus. Por isso que o pai, a mãe, precisa sentar mais do que nunca no mundo tão globalizado, no mundo tão tecnológico, o qual nós estamos vivendo, precisam sentar com seus filhos e falarem abertamente sobre todos os assuntos. A mesma coisa é a liderança na igreja. Nós não podemos apenas, né, ensinar. É claro que os princípios da palavra de Deus vão ajudar muito no fortalecimento, na formação do caráter do cristão, né? Então mas nós também temos a responsabilidade de estarmos percebermos o comportamento, as atitudes, as palavras daquelas pessoas que nós estamos liderando para que nós possamos de alguma forma influenciá-los para o bem. De nada adiantará um pastor cuidar da formação de um jovem sem cuidar também da formação da sua família. Não resolve. Se a família do pastor tiver qualquer dificuldade, é melhor que ele seja uma pessoa consciente de dizer: nessa área aqui a minha família ainda é difícil. O ideal é que essa família, a família pastoral, a família do líder, seja uma família, claro que não existe família perfeita, mas que seja uma família que pelo menos, né, esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. De nada adianta eu querer cobrar dos jovens da minha igreja se os meus filhos jovens andam
em desacordo com aquilo que eu quero para os outros jovens. Precisamos estar alinhados sobre isso. Um programa de educação cristã adequado precisa incluir a família como parte essencial desse trabalho. Precisa ter essa condição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo da firmeza dos líderes. Podemos dizer que um pastor líder é forte por natureza. Isso é bom, né? Porém, força e firmeza nem sempre são a mesma coisa. Firmeza é consequência de batalha, vitória, derrota do inimigo. Para que se possa ensinar com autoridade e conteúdo, um líder necessita de firmeza e conteúdo. E isso não consegue por meio de um belo diploma ou título. Nós já falamos sobre isso. A formação acadêmica, o qual vocês estão passando, nós passamos por isso aí, é importantíssima para nos trazer luz, conhecimento em várias áreas. Mas isso não resolve. Isso não é tudo. Ok, gente? O essencial é a firmeza nas coisas de Deus. A firmeza está mais associada com a persistência e com as coisas que duram, duradoura. A palavra de Deus nos diz que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Não porque a salvação seja o prêmio da firmeza, mas porque a firmeza é o carimbo da salvação. Então, é preciso buscar essa firmeza, é preciso buscar essa postura de ter firmeza, não ser tirano, como nós já falamos muitas vezes, não ser ditador, mas ter a sua postura de uma pessoa que tenha firmeza, certo? É preciso compreender que o papel de um pastor líder não é apenas preparar um sermão no domingo à noite, inventar diferentes programas, né, para não desanimar os crentes. Não. Os pastores e os líderes estão mexendo com valores, personalidades e vida. E olhe, que eu já falei e vou repetir. Você está sendo observado por aquilo que faz, seus atos, por aquilo que fala, suas palavras, pelos seus gestos, seu comportamento, pelas suas atitudes, que refletem diretamente na vida das pessoas em formação. Um líder em crise produzirá crentes em crise também, certo? Então é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós produzir crentes firmes. Para isso precisamos estar firmes, ok, gente? Se o líder tiver firmeza suficiente para isso, o mundo não poderá causar nenhum prejuízo, né, ao seu consentimento. A firmeza que produz mais firmeza está baseada na oração. Um líder firme na oração é uma arma terrível no mundo em crise. Um líder firme na oração é uma arma terrível em sua igreja. E um líder firme na oração é uma arma terrível também na vida dos seus liderados. Vamos falar um pouquinho sobre o sentimento do líder. Deveres dos líderes. Todo líder deve sentir o que todo mundo sente. O dia que você não conseguir isto, será isolado e fora da realidade. Não é porque você é líder que você não chora, que você não sente dor, que você não se decepciona, que você não tenha fraqueza. Você tem tudo isso. Todos esses sentimentos estão em você, porque apesar de líder, você é humano, né? A questão, como nós já falamos, é administrar bem essas coisas, né? Todo líder deve chorar, sim, mesmo que seja com a cabeça enfiada no travesseiro, para que ninguém veja. Muitos, né, sabem o que é isso, né? Durante toda uma noite, para amanhecer com a garganta doendo e ardida. Aqui ele está, né, bem radical, mas é a verdade. Muitas vezes nós passamos por isso. Todo líder deve aprender palavras simples e mágicas. Obrigado, parabéns, feliz aniversário, muito bom, né? Você ter a humildade de expressar essas palavras no meio dos seus liderados. Todo líder deve orar diariamente pedindo humildade, honra, sabedoria, discernimento. E tudo isso para a glória de Deus. E você já está conseguindo fazer isso? Você já pratica isso na sua vida? Todo líder deve dormir pelo menos, veja que coisa interessante, pelo menos uma noite em uma favela, para sentir o que aquelas pessoas sentem e tornar os seus sentimentos
mais sensíveis. É a questão da empatia, né? De você sentir o que o outro está sentindo. Você viver o que o outro está vivendo. Ele aqui fala de uma forma bem radical, bem sincera. Devemos... eu conheci também um pastor que ele nos dizia assim... todo pastor, ele deveria, pelo menos uma vez no mês, deixar o seu carro em casa e andar de ônibus pela cidade. De andar a pé pela cidade. Para sentir o que as pessoas sentem, né? Para sentir as dificuldades que a igreja, que os liderados, que os irmãos sentem, que a comunidade sente. Então, tudo isso que é para nos trazer sensibilidade. Bom, pessoal, nós estamos concluindo aqui o segundo vídeo, né? Temos a aula ainda na reunião que nós estamos preparando e também o conteúdo para vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. O tema está muito bom, o livro, né? Os Segredos da Liderança, de Josué Campanha. Você pode procurar, se você quiser adquirir, também é bom para você guardar, claro, ler e guardar na sua estante para que você tenha um bom material, né, que fala sobre a liderança. É um material que você pode levar também para a sua igreja. Amém? Deus em Cristo vos abençoe, que a graça do Senhor guarde e abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, até a próxima.